Olá, camaradas. Eu sou Paulo Augusto. Estamos começando mais uma edição do Boteco do Clubão, esse programa de entrevistas que vocês já conhecem. A gente sempre trazendo pessoas novas, pessoas competentes, pessoas que estão no mercado das apostas que vão agregar conhecimento à caminhada de cada um de nós, a cada um de vocês. Então, nesse programa de hoje, eu estou em Portugal, estou em Lisboa e vou conversar com um apostador português, o Jorge Neves, que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, você está em Aveiro, não é A isso? ver, sim, sim, sim. O Jorge é um dos apostadores que mais tem despontado, embora seja português, no cenário brasileiro também, no meio do público brasileiro. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, bem agradável, e vamos aprender um pouco com o Jorge, conhecer um pouco mais sobre ele e os seus métodos de trabalho. Antes de mais nada, queria lhe dar as boas-vindas, Jorge, agradecer você por ter dispensado o seu tempo, eu sei que é algo muito precioso nessa vida da gente de apostador, que é muito corrida. Muito obrigado por ter aceito o convite feito e seja muito bem-vindo ao Boteco do Clubão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a gente, ou bom dia, dependendo da hora que estão a ver aqui a nossa conversa. Antes de iniciarmos, também queria agradecer a ti, em nome do Clube da Aposta, que fez então este convite. E que para mim é uma honra estar aqui com vocês, neste caso contigo, como representante, que é uma marca conhecida no mercado brasileiro e que em Portugal também tem bastante difundido. E para mim é uma honra estar aqui. Espero agregar e espero transmitir aqui um bocadinho daquilo que eu sei e que quem esteja a ouvir também consiga aprender, nem que seja um bocadinho com aquilo que eu possa transmitir hoje aqui com vocês. Tá ótimo, é isso. Bom, então, sem maiores delongas, eu vou chamar a vinheta e, no retorno, a gente começa esse bate-papo com o Jorge Neves. Bom, antes de começar propriamente dita a conversa, queria lembrar você que nos assiste que o Boteco do Clubão tem o apoio da Betfair. Então, a Betfair é a maior bolsa de apostas do planeta. Se você ainda não conhece, caso não tenha conta ainda, então se inscreve no link que tem aqui na descrição desse vídeo. E se você também ainda não conhece a LearnBet é a nova plataforma de cursos do Clube da Aposta. Com a LearnBet você pode conhecer, você vai ter acesso a cursos de altíssima qualidade, cursos com qualidade de cinema, cursos sobre trading esportivo, apostas esportivas, enfim. Eu tenho certeza que também é um material que vai ser muito interessante e que só tem a agregar a você que nos acompanha. Bom, começando aqui nossa conversa com o Jorge, é... Jorge, me fala um pouco como foi o teu início nas apostas esportivas. Assim, você tem muita gente, e é do meu caso, eu sou um apaixonado por futebol desde criança, desde cedo. Mas eu já entrevistei também apostadores que não tinham lá tanta relação com o esporte e Uhum. que entraram nas apostas a partir do desejo de se tornar um investidor esportivo, e não necessariamente pela paixão com o esporte. Conta um pouco a tua história, como foi que começou esse processo para você? Ok. O meu processo de início não foi muito diferente daquilo que é digamos, o normal ou daquilo que é muito ouvido na nossa comunidade. Para quem não sabe, até posso começar por aqui antes de voltar um bocadinho uns anos atrás. A minha formação universitária, neste caso, em futebol. Estou a tirar o curso, estou a acabar o curso de treino desportivo com especialização em futebol, que me dá acesso à carteira de treinador, ou seja, a carteira de treinador tem 4 níveis, eu acabando este curso fico com acesso quase ao nível 2, ali a fechar o nível 2. Relativamente às apostas propriamente ditas, eu sempre fui um apaixonado pelo futebol. Desde pequenito acompanhava muito os escalões inferiores de Portugal, acompanhava, tem um clube da minha terra
que participava sempre em competições nacionais, eu gostava de ir ver os jogos. Joguei em clubes também, joguei futsal, mas antes comecei no futebol. Também joguei em clubes renomados aqui e muito conhecidos aqui na região, e foi muito por aí que eu também comecei nas apostas. Na altura não me lembro exatamente como é que eu tive conhecimento das casas de apostas, lembro-me perfeitamente como é que a primeira aposta que eu fiz, que estava em casa, pedi 10 euros à minha mãe, acho que nem 18 anos tinha, devia ter 17, 16, por volta disso. Acho que pedi 10 euros à minha mãe a dizer: mãe, descobri aqui um negócio aqui que mete dinheiro online, apostas em clubes de futebol e ganha-se dinheiro. Ali um bocado iludido, acho que é grande parte das pessoas já começam assim, a pensar que ia fazer muito dinheiro assim. Acho que pus 10 euros assim numa múltipla, assim, com 5 ou 6 jogos. Obviamente que acho que o primeiro ou o segundo foi logo ao ar, mas foi por aí que eu comecei também, ainda jovem, com 17 anos, acho que foi por volta disso, 16, 17 anos, a paixão pelo futebol levou-me para esses caminhos. E nesse processo já se vão quantos anos que você está no meio das apostas? Sim, eu tenho 25 de momento. Comecei com 17, ainda um bocado assim a brincar, por isso já vão 8 anos. 8 anos de caminhada. Sim, uma coisa curiosa, você falou que você estuda futebol, né? Você pretende, enfim, ser treinador de futebol? Você pretende migrar para alguma outra área? Faz parte dos teus planos? É assim, no início fazia, agora a vida vai-nos encaminhando por outros caminhos, e este mundo que eu estou inserido agora, das apostas, já a gente sabe, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Acho que já está a ultrapassar um bocadinho a parte do treino propriamente dito de futebol, e neste momento, se me perguntarem aquilo que eu quero fazer, quero continuar como estou, crescer ainda mais, que é sempre o meu objetivo, é sempre melhorar, não ficar estagnado no mesmo sítio. Mas se me perguntarem neste momento o que é que eu me vejo a fazer no futuro, sem dúvida nenhuma que é continuar nas apostas desportivas, sem dúvida. Apesar que continuo a gostar muito de futebol e de dar treinos de futebol, até neste momento estou a dar treinos de futebol, e apesar de gostar muito, mas para a minha carreira profissional, digamos assim, acho que continuaria nas apostas desportivas, sem dúvida. Qual time que você torce? Cara, eu sou do Benfica. Ah, você é do Benfica. Sou. Mas você é de Aveiro, você Sou da nasceu Aveiro, aí? sim. Nós aqui, não sei como é que vocês lá no Brasil se é assim, mas nós aqui temos 3 clubes grandes. Sim. Tirando algumas regiões mais específicas de Portugal, em que, por exemplo, em Guimarães torce muito ao Vitória, que é o clube da cidade. No restante do país não há muito essa cultura. Tirando certos grupos, um bocado mais residual, não tanto grandes massas, mas aqui em Portugal temos 3 clubes e grande parte da população são desses clubes. Nesse caso, eu sou do Benfica. Aqui em Sim, Aveiro há uma grande legião de benfiquistas. A maior parte do pessoal aqui da Aveiro é benfiquista. sim. No Brasil, enfim, acho que existem alguns clubes, né, principalmente do sul do país, o Uhum. Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, que a torcida acaba se espalhando um pouco por outras regiões, Uhum. mas eu acho que, de uma maneira geral, nas regiões onde o futebol é mais forte, o time de coração é o time do estado, assim, o time da região Ok, que ok, cada um torce, né? ok. O, Você, você falou assim dessa tua relação com o futebol. Você começou mais ou menos com 16, 17 anos a fazer sua primeira aposta, Uhum. e ao longo desses anos, quanto tempo demorou para que você começasse a ver que era lucrativo, começou saiu dessa fase amadora, digamos assim, Uhum. e as apostas passou a olhar ela com uma forma. Você pensou, puxa, eu posso viver disso aqui, eu posso ganhar dinheiro com isso. Quando foi Uhum. que isso aconteceu? Olha, não te consigo dizer assim com muita precisão. Sei que foi um processo longo, porque eu lembro-me na altura, mesmo nos primeiros anos ou meses que eu andava a apostar, sentia que dava e sabia que dava para ganhar dinheiro com isto. E comecei a estudar muito cedo. Comecei a procurar, a tentar, mesmo, sobretudo malta do Brasil, porque aqui em Portugal e mesmo atualmente não há uma grande cultura de partilhar informação, nem há muita. Conheço um grupo,
De resto, não há assim muito essa cultura de partilhar informação, tanto como há lá fora, mesmo no Brasil, e outro tipo de mercado como o norte-americano ou inglês. E eu comecei por aí, comunidade Portugal-Brasil, digamos assim, e com o tempo fui tentando criar as minhas próprias metodologias, só que no início eu pensava que estava ali a descobrir um grande segredo, mas não ainda estava naquele ciclo de perder dinheiro. Acho que é normal. Eu diria, se tivesse que dar assim uma data, eu acredito que os primeiros 3, 4 anos foram, não digo a perder, mas de aprender. Talvez a partir do 5º ano, para aí que eu comecei mesmo, porque eu sempre fiz muitos cursos, sempre procurei muito conhecimento, mesmo em inglês, em outras línguas, sem ser a nossa. E houve ali um período, ali se calhar entrar já um bocadinho antes da pandemia, que foi ali aquela que eu considero a minha virada, acho que foi mais ou menos por aí. No Brasil, a gente, você que acompanha também os conteúdos brasileiros, talvez você perceba isso. Quando eu comecei nas apostas, acho que foi 2015, já haviam produtores de conteúdo, mas ainda não era a quantidade que se tem hoje, assim, ainda era muito mais escasso o número de pessoas que produziam conteúdo. Hoje, a gente tem muito, né, produtor de conteúdo. E aí, às vezes, fica até mais difícil você filtrar o que, principalmente quem está começando, né, o que é que tem qualidade e o que não tem qualidade. Você nem sempre vai conseguir ter essa definição facilmente. Sim, é No verdade. teu começo... Não, pode falar. Não, eu só ia acrescentar que eu apanhei essa fase toda. Eu lembro-me bastante bem dos inícios, que não havia pouco. Eu lembro-me de grandes criadores de conteúdo que agora são grandes e que são muito reconhecidos. Eu lembro-me perfeitamente dos primeiros vídeos deles, os vídeos de ver nesses primeiros vídeos. Era só isso, eu ia acrescentar. Então, e aí eu ia te perguntar disso. Você não conseguia, não tinha, como você falou, em Portugal, pessoas ou muitas pessoas que compartilhassem conteúdo, né? Então você teve que buscar em outros lugares, como conteúdos em inglês e no Brasil. Hoje, como é que se dá a tua busca por conteúdo? Se é que você ainda faz isso, se você ainda procura de alguma forma. O teu foco está centrado no mercado brasileiro? Você tem um foco também no mercado europeu, de alguma forma? Ou como é que você pensa, tanto como consumidor de conteúdo, quanto como apostador? Como é que tu enxerga o mercado de trabalho nesse sentido? Eu diria que é um bocado híbrido. Não sei se é 50-50, mas anda a andar lá perto. Em termos eu já fui muito mais consumidor do que sou neste momento, até porque a rotina de trabalho vai-me tirando um bocado dessa parte, infelizmente, porque acho que é muito importante, mesmo que nós não concordemos com algumas coisas que são ditas e que são difundidas por alguns criadores, só o facto de ouvirmos e nos fazer pensar sobre isso, acho que já é bastante útil e bastante importante. Em termos de consumir conteúdo, eu ouço bastante podcasts brasileiros, mesmo não sendo brasileiros. Normalmente eu estou a trabalhar e costumo pôr aqui qualquer coisa e está sempre para ir ouvindo, assim, em volume assim mais reduzido, para ir apanhando algumas coisas. Mas em termos de consumir conteúdo é mais por aí. Podcast, vídeos já nem tanto, mais nos tempos livres. É que eu consumo alguns vídeos de conteúdos mais, ou seja, de criadores um bocadinho mais conhecidos. E é mais por aí, não é assim um grande segredo. Sim. Quando você começou com as apostas, lá no seu início mesmo, já havia havido a mudança na regulamentação das apostas em Portugal? Não? Você pegou antes desse processo, né? Eu ainda sou do tempo que a Bet365 ainda era legal cá. Legal, pronto, vivia naquele espaço cinzento, digamos assim. Eu ainda, aliás, foi a minha primeira conta, foi lá e apanhei essa transição toda, que ainda,
porque pronto, aqui em Portugal, para quem não sabe, acho que se calhar muitos sabem, ainda vivemos aqui num período complicado quanto às apostas dizem respeito, porque neste momento o nosso mercado é regulado. Não sei se queres entrar já por aí, eu posso já falar um bocadinho sobre isso. Pode Sim. falar, vamos entrar nesse tema. O nosso mercado já é regulado, só que é muito difícil termos um mercado competitivo, porque a regulamentação não favorece as casas de apostas, taxa altíssimo, tem altas taxas relativas às casas de apostas, porque taxa as casas em total do que é girado dentro delas e não nos seus lucros. Ou seja, uma casa em Portugal pode ter prejuízo e pode ainda ter que pagar impostos sobre isso. Por isso é que elas se protegem e jogam juízos muito altos, que na minha opinião são quase impossíveis de ter pessoas lucrativas lá dentro. Estamos a falar de juízos de rondar os 15%, às vezes 20%, coisas assim mesmo muito, muito absurdas e que torna quase impossível uma pessoa conseguir lucrar lá dentro. E apanhei também a fase anterior, a fase de transição, em que não havia nada, em que o governo português mandou bloquear os sites mais conhecidos na altura, e que andámos aqui se calhar um ano, se calhar nem tanto, mas meio ano, um ano, assim um bocado a palpar terreno, sem saber para onde é que nos podíamos mexer. E acho que enquanto aqui o governo de Portugal não mudar, as coisas para os apostadores portugueses não vão mudar tão cedo também. Acho que vamos Quando continuar. se deu esse processo, você chegou a pensar em desistir ou disse, não, vai ter que... enfim, os portugueses, a gente vai ter que encontrar alternativas. Eu imagino que para muitos apostadores deve ter sido um desânimo, né, que bateu assim, quando houve. Justamente por isso, você tinha a Bet365, por exemplo, funcionando perfeitamente, e de repente você hoje tem, sei lá, como você falou do juice, que é um juice extremamente absurdo nas casas que você tem, né? A Betano, enfim, as outras que existem em Portugal. Então, bateu um certo desânimo quando houve a mudança quando houve a regulamentação? Desânimo bateu, agora desistir para mim nunca foi uma opção. Sempre acreditei que na altura um bocado iludido também no início, porque falava-se que ia ser um processo curto, que ia ser um processo que mal tivesse concluído que as grandes casas iam voltar e iam ser legalizadas. Se calhar já vai que é 6 anos, se calhar, e para já as expectativas são que não voltem e o processo foi tudo menos curto. Relativamente, pronto, a minha desânimo não houve um bocadinho, mas vontade de desistir não. Relativamente àquilo que estavas a falar das casas portuguesas, e esta regulamentação que houve também trouxe o Placar, que é a nossa casa física aqui em Portugal. E essa casa também deu um boom grande ao mercado, ou seja, trouxe muitos apostadores, obviamente que a maior parte deles são recreativos, começaram como recreativos e continuam assim, que é fazer aqueles bilhetinhos nas máquinas aqui dos cafés, aqui em Portugal. Só que também pratica juízos muito altos, é mesmo só por diversão, e as pessoas gostam desse tipo de jogo por causa de ser algo muito instantâneo. É muito fácil irmos ao café com o nosso telemóvel, mostrar o telefone à senhora que está a registrar as apostas, dizer que queremos fazer esta aposta e damos o dinheiro e está feito. E se bater, vamos lá com o bilhetinho e ela dá-nos o lucro. É bastante fácil, atrai pessoas, só que se falarmos de uma maneira mais profissional, na minha opinião, é impossível também. Pelos juízos que são praticados, é impossível. De certa forma, esse exemplo que você deu da Placard, que você pode fazer a aposta física, no Brasil, especialmente na região Nordeste, existem várias máquinas físicas onde você pode fazer as apostas. A diferença é que não são regulamentadas essas máquinas, assim, elas são... ocorre o mesmo de ter um juice absurdo, feito por apostadores recreativos, só que ainda se corre um risco, porque
como não são regulamentadas, de repente nada impede que, como já aconteceu, não sei se você chegou a ouvir essa história alguns anos atrás, que foi uma rodada em que vários visitantes venceram no Já ouvi, Campeonato já, Brasileiro, né? já E, ouvi. enfim, aconteceu que houve várias combinadas, apostas múltiplas que foram vitoriosas e essas máquinas assim que faziam as apostas, teve algumas que desapareceram, teve gente que nunca recebeu até hoje. Sim, já Tal. ouvi falar já. Nós não É, temos esse risco quase porque o placar pertence ao Estado português. sim, Por pois é, isso é que nós, exatamente. só É se o Estado nos ruim, roubar. o placar é ruim, mas Sim, pelo menos é regulamentado. sim, Quem isso quiser sim, sim. fazer, Sim, se ganhar, vai receber. isso é Né? certeza, sim. Se ganhar É, valores altos, vai ser taxado. Acho que é a partir de 5.000 euros. Se ganhar mais de 5.000 euros no placar, começa a ser taxado. Até 5.000 euros não tem taxa nenhuma. Ou seja, não tem impostos. sim. Vamos entrar um pouquinho no teu método de trabalho propriamente dito. Assim, pelo que eu te acompanho no teu Telegram, eu vejo que você normalmente trabalha com as ligas portuguesas e a Major League Soccer também, não é isso? É, Fala um pouco como é que se dá o teu método de trabalho, que liga você trabalha, enfim, vamos entrar um ok, pouquinho nesse tema. ok. Então, publicamente, e aquilo que eu trabalho com o Vinícius Veiga no nosso broker da Veiga Bets, é Ligas de Portugal. Ou seja, da terceira divisão para baixo é o que eu faço publicamente, pelo menos neste grupo do broker. E aí é um método de trabalho completamente distinto daqueles que eu faço já para as outras ligas que eu trabalho. Ou seja, neste método que eu uso para estas ligas, eu diria, é algo que tem vindo a sofrer transformações quase de ano para ano. Neste momento é algo, eu diria, híbrido, tanto envolve metodologia qualitativa e quantitativa. O que é que eu senti nas mudanças do mercado desde para aí que há 5 anos, digamos assim. Senti que nestas divisões, e aquilo que eu achava, e a minha opinião tem mudado agora ao longo dos anos, mas que se calhar há 5 anos era muito mais fácil trabalhar qualitativamente neste tipo de divisões. Acho que vocês aí no Brasil também sentiam um bocadinho isso, daquilo que eu acompanhava. Porque havia valor muito mais explícito, ou seja, um apostador qualitativo, independentemente da sua metodologia, um jogo qualquer, uma equipa A contra a equipa B definia que a linha justa devia ser o -1 e era muito comum as casas de apostas na abertura lançarem um +0, por exemplo. Ou seja, tínhamos aqui um valor muito explícito e uma diferença grande entre as nossas precificações e eu achava e acho que nessa altura metodologias qualitativas eram mais eficientes que as quantitativas. Mas eu, com o passar dos anos, acho que está cada vez mais complicado um apostador qualitativo, mesmo nestas divisões, por causa que estamos com margens de valor muito mais baixas daquilo que era há uns anos atrás. Claro que isto é a minha opinião, não é verdade absoluta nenhuma, cada um há de ter a sua, eu tenho a minha, que é esta, e então com o passar dos anos fui introduzindo algumas variáveis, digamos assim, quantitativas ao meu modelo de divisões mais baixas, para retirar alguns vieses que eu poderia ter, porque por causa de conhecer as equipas e de acompanhar, é normal que o nosso cérebro nos engane em algumas coisas, e então comecei a introduzir alguns dados estatísticos e alguns parâmetros nesse sentido, para ser uma coisa mais híbrida, e tem sido este ano o ano que eu tenho conseguido tirar mais vantagem sobre o mercado, mesmo com esta metodologia que eu tenho, que implementei neste ano, tem sido o ano zero, digamos, que fiz estas alterações. Primeira e segunda liga de Portugal, que eu também faço de forma gratuita lá no meu Telegram, não uso, é tudo modelos estatísticos, ou seja, não uso nada daquilo que é a minha percepção das equipas, nem daquilo que eu acho ou deixo de achar das equipas. Ou seja, desenvolvi uma metodologia de trabalho completamente baseada em números, tenho acesso à base de dados, faço tratamento dos dados, aquilo que eu tenho que fazer todas as semanas é atualizá-lo
a base de dados e fazer a precificação de jogos, que é um trabalho até bastante rápido. Mais difícil foi mesmo construir tudo. Depois de estar feito é uma coisa mais fácil de operacionalizar. E depois as outras divisões que eu faço, neste caso fiz o SL Championship, que é, digamos, o segundo escalão do futebol norte-americano, que eu partilhei lá no Telegram Free também o acompanhamento dessa divisão. Já tinha feito há 2 ou 3 anos atrás e ano passado decidi partilhar com o público, porque pelos meus registros pessoais, tinha visto que era uma liga que tinha muito valor, e decidi partilhar um bocadinho desse trabalho, que se calhar o público que me seguia, que não é muito, que eu também não sou muito ativo, mas o público que me seguia se calhar não sabia que eu fazia esse tipo de trabalho, e então decidi partilhar. E é também um modelo completamente estatístico, não envolve conhecimento das equipas. E depois estou a surgir agora numa altura em que estou a tentar ampliar um bocadinho o meu leque e a minha estrutura de trabalho. Estou a tentar desenvolver e ampliar esse tipo de trabalho para outras divisões, para outras ligas também inferiores, ligas se calhar um bocadinho maiores, porque sinto que é uma oportunidade que pode estar aqui e que futuramente pode ser outra fonte de rendimento que poderemos ter, e também para o meu trabalho que eu tenho com o Vinícius, já falei com ele sobre isso. Contratei também uma pessoa recentemente que me está a fazer esse tipo de trabalho, está a desenvolver, está a pegar nesse modelo que eu tenho e alguns que eu tenho, e está-me a aplicar em outras ligas, para eu perceber se há ali algum viés de lucratividade, ou se o modelo consegue extrair valor em outras ligas ou não. Não sei se foi muito confuso, mas qualquer pergunta estás à vontade. Não, deu para entender bem. Agora, as ligas, por exemplo, que você usa no seu Telegram, por exemplo, aberto, você falou que você usa um viés totalmente estatístico, né? Você deixa de lado o outro, enfim, mais subjetivo. Sim. E, porém, a gente sempre ouve, né, que é muito difícil bater as casas na ótica da estatística, porque, em geral, as casas têm os melhores estatísticos, têm os melhores oddmakers e tal, e que a grande vantagem seria, talvez, o subjetivo. Como é que tu enxerga essa afirmação, que é uma coisa meio recorrente? Você, por exemplo, é um exemplo de que é possível ser lucrativo usando de uma metodologia estatística, sem necessariamente, e basicamente no pré-live. Você aposta pré-live, não é isso? Sim, só. Porque até poderia ter, até tem quem usa a estatística mais para apostar no live, em escanteios, em cantos, em gols, tal. Você é no pré-live, então é possível nesse contexto, sim, ser lucrativo no pré-live usando estatística, não? Sim, por onde é que eu hei de começar? Quando me fizeste a pergunta, até veio algumas coisas à minha cabeça. Vou começar, se calhar, uns 5 ou 6 anos atrás, quando se falava aqui na nossa comunidade. Eu vou colocar a nossa comunidade Portugal-Brasil, digamos assim, porque não é muito diferente. Era muito difundido essa parte de especialização, análise qualitativa. Eu também passei por essa escola no início. Só que, se calhar, se formos já a comunidades fora, vemos que eles têm outro tipo de cultura. E muitas vezes nós aqui em Portugal, Brasil também, quando se fala em estatística, se calhar fala-se naquela estatística mais bruta, mais aquela que está mais acessível à nossa mão, ou seja, os remates, se calhar, faltas, esse tipo de estatística assim um bocadinho mais bruta. E é normal que se tenha um pouco essa ideia com a estatística, com esse tipo de estatística não se consiga, se calhar, bater as casas. Agora, o tipo de trabalho que eu faço já é um trabalho diferente, ou seja, já não envolve propriamente essa estatística tão bruta, ou seja, eu pago por uma base de dados, neste caso, acho que o Paulo também conhece, que é o Instats, é uma das bases de dados que eu tenho acesso. Sim. E depois, através de algumas matemáticas, digamos assim, se calhar um bocado chato esta parte, eu calculo qual tipo de estatística tem mais correlação com por exemplo, uma equipa marcar golos. Por exemplo, deixa-me pegar assim numa estatística ao calhas. Remates para fora, por exemplo.
até que ponto esse tipo de estatística influencia no resultado final. Pronto, eu tenho que saber isso para decidir se vou incluir essa estatística no meu modelo ou não. Basicamente, eu faço cálculos matemáticos e tento procurar estatísticas que tenham um alto nível de correlação com, por exemplo, uma equipa marcar golos, por exemplo. Sim, sim. Quando você usa, por exemplo, você no broker, você trabalha com as ligas menores, né, da terceira liga para baixo, e aí você tem a quantitativa mais a qualitativa. Você usa ambas. Você percebe uma diferença quando você inclui também a qualitativa no seu trabalho? Assim, obviamente que, se fosse possível, seria ótimo que todos nós trabalhássemos 10, 15, 20 ligas e tivéssemos a mesma capacidade de análise, enfim, de tempo para analisar tudo, mas não há, né? É preciso fazer escolhas. Exato. Fala. Sim, posso responder. O que é que eu faço atualmente? Eu estou a usar o meu modelo para esta temporada que eu defini antes dela começar. Só que os outros, por exemplo, neste caso, como eu estava a dizer, o modelo eu diria que é híbrido. Só que o que é que eu estou a fazer? Estou a correr os outros modelos que compõem o meu modelo de forma individual. Ou seja, o meu qualitativo de forma individual e registro os resultados. O meu modelo quantitativo de forma individual e registro os resultados. Para já, nestes cerca de 3, 4 meses de temporada, o híbrido está a ser claramente o melhor, ainda com alguma margem. Ou seja, a junção dos dois, atualmente, tem sido mais vantajoso do que usar os outros individualmente. Eu até lhes chamo que é a sabedoria do modelo, ou seja, dois preços distintos conseguem fazer um preço mais eficiente do que os modelos sozinhos, digamos assim. É isso que, neste momento, é isso que eu estou a constatar. Agora, se calhar, no final da temporada até posso ter outras conclusões, mas para já tem sido isso. Agora, a grande questão, ou a grande dúvida, e que mesmo eu vou ter que ir ajustando com o tempo, é saber que peso dar a uma parte e que peso dar a outra. Isso será sempre uma questão difícil de responder. Eu acho que só mesmo a experiência e testando e mexendo aqui e ali e ver o que é que corre melhor. Mas neste momento os meus resultados têm sido ainda bastante mais positivos com o híbrido. Você falou da questão do ajuste que as casas fizeram nas competições menores, né, da terceira liga para baixo. Isso aconteceu bastante também no Brasil, né? Eu acho que até 2019, talvez, foi o boom, assim, dos tipsters que trabalhavam com competições menores, assim, de ter resultados muito, muito incríveis, assim, né? A gente tinha o caso do Danilo Martins, do Jonas Caetano, enfim, são tipsters que ainda hoje conseguem ser extremamente lucrativos, mas a gente via naquela época, sei lá, você ter 60 unidades de lucro em um mês, que são números absolutamente incríveis. E, de fato, né, houve um ajuste muito grande das casas. Eu comecei trabalhando no pré-live e hoje eu trabalho quase que totalmente no live. Foi onde eu acabei me sentindo mais confortável diante dos ajustes que foram sendo feitos. O live é algo que não te atrai, por uma questão de metodologia ou por uma questão de tempo, uma vez que você trabalhar no live significa você fazer tudo que faz no pré-live e mais os 90 minutos do jogo de futebol. Olha, as duas. Primeiro porque eu diria que se calhar a fundamental e a principal é ao mesmo tempo.
porque eu venho para o escritório todos os dias de manhã, às 9 da manhã já aqui estou, saio daqui sempre ao final da tarde, e se eu tivesse que vir ao fim de semana para aqui, que é quando há jogos, acho que neste momento já não tinha namorada, já não tinha amigos, vivia só para isto. Então acho que foi uma escolha mesmo que eu fui fazendo, na altura, no início, mesmo até para aí a meio, ainda tentava fazer, até nem tinha maus resultados, só que eu, à medida que também fui estudando e fui desenvolvendo metodologias para o pré, comecei a deixar o live de lado, porque para mim é mais difícil do que o pré, para mim, obviamente, se calhar para ti já é ao contrário, como estavas a dizer há bocadinho. E então foi uma escolha mesmo também de reservar o fim de semana para a família. Também é importante sair aqui um bocadinho aqui desta bolha de trabalho que me ocupa de segunda a sexta, e eu reservo mesmo o fim de semana para a família e para enviar as bets que têm que ser enviadas durante o fim de semana. Reservo ali também um tempo para enviar para o broker, mas é mesmo principalmente pela escolha do tempo. Você, dentro da tua metodologia, você assiste jogos, melhores momentos, tal, ou você se concentra basicamente nos números? Assisto, mas não entram da minha metodologia, ou seja, assisto porque gosto de assistir e porque sempre assisti toda a minha vida, mas não entra propriamente dita, não te posso dizer que haja um parâmetro que eu coloco na minha metodologia que seja para assistir ao jogo. Ou seja, não vejo o jogo, por exemplo, do Amora com o Alverca, que são duas equipas da Liga 3, e dou notas, por exemplo, às equipas. Não faço isso, ou seja, vejo porque gosto de ver, mas depois esse tipo de análise não entra na minha metodologia. E por que a Liga Americana? Olha, porque acho que apareceu-me, porque eu há um site norte-americano, não sei se vocês conhecem, que é o 538, ou 538, que é até bastante conhecido. Eu andava a atualizar e andava a fazer umas experimentações na base de dados deles, que eles disponibilizam gratuitamente, e reparei que era uma liga. Depois fui ver o histórico de odds dessa liga. Era uma liga que até fechava com juízos até abaixo dos 5%. Eu vi que era uma liga inferior e vi que havia bastantes dados na base de dados deles gratuita, que até tinha expected goals, etc, etc. E foi por aí, achei interessante, e comecei a desenvolver qualquer coisa para essa divisão, já para aí há 3 anos, talvez, 2, 3 anos, e comecei a experimentar, a fazer experimentos, a ver o que é que dava certo, o que é que não dava, e comecei a ver que aquela metodologia, que até era bastante simples, conseguiu extrair bastante valor do mercado, e então depois continuei. Basicamente foi mais ou menos por aí. Foi um bocado à sorte, digamos assim, ou seja, apareceu-me ali no 538 e achei interessante, fui pesquisar um bocadinho sobre essa liga e decidi desenvolver uma metodologia para lá e correu bem. Basicamente foi por aí, não foi assim nenhuma razão especial, porque eu nem conhecia a divisão, nem sabia que existia, e nunca tinha visto nenhum jogo daquela liga até então. De certa forma, não deixa de ser uma vantagem, por isso, né? Porque você pode escolher uma liga a partir da facilidade de acesso a informações, e não necessariamente porque você gosta dos jogos de uma liga ou não gosta dos jogos de uma liga, você não vai escolher por isso. Você, inclusive, você chegou em um momento, falou que está a fazer algumas experimentações. São de outras ligas que você está começando a analisar também? Sim. Outros países? Divisões, sobretudo, estou a começar de baixo para cima, estou a começar divisões mesmo mais baixas, como por exemplo de Espanha, divisões inferiores de Espanha, divisões inferiores de Itália, divisões inferiores de França. Eu já quando comecei com a SL, já tinha começado também com outras divisões assim secundárias da Europa, como a segunda divisão espanhola, só que são divisões que eu faço só para mim, por uma razão, porque eu acho que a nossa comunidade não está pelo menos preparada para esse tipo de swing que este tipo de competições têm, ou seja, são competições estou a falar neste momento da segunda divisão de Espanha, por exemplo,
que já é uma divisão algo ajustada, não tanto mais baixas que essas. Mas são divisões que, como não têm uma taxa de extração de mais EV tão alta, são divisões que é normal que tenham swings maiores, ou seja, não é difícil conseguires estar o mês todo no green, ou não teres 3 ou 4 meses red na temporada, e eu sinto, é a minha opinião, que a nossa comunidade ainda vê isso com um bocado de maus olhos, ou seja, um apostador que não esteja sempre no green, ou que tenha 2 ou 3 meses se calhar no red, percebes? É por causa disso que eu mantenho isto só para mim e que não tenho grandes intenções também de partilhar por causa disso, porque sinto que pode vir um bocado essa cobrança que eu acho que não me vai trazer nem aspectos positivos para a minha carreira, digamos assim, ou pelo menos não digo se calhar uma carreira, mas a imagem que eu tenho e que eu tenho a passar nas divisões de Portugal, neste caso no broker com a Vega Bet. Nesse sentido que você falou e que eu concordo, quando você fala que a comunidade não está preparada para enfrentar esse tipo de oscilação que é absolutamente normal que se aconteça. Você se sente... Você acha que o trabalho no formato do broker, ele dá para fazer de forma mais tranquila do que como um tipster de um grupo, sei lá, se você tivesse um grupo VIP, você tem lá, você manda suas tips gratuitas, mas trabalhar com broker é melhor do que ser um tipster de grupo pago para você, na sua ótica, no seu formato de trabalho, diante dessa questão que a comunidade realmente tem? É assim, olha, eu quando fizemos a transição para o broker, eu tinha o grupo VIP, até tinha bastantes pessoas na altura, porque é normal que apareceu um mercado novo que não, pelo menos eu não conhecia ninguém na nossa comunidade que tivesse um grupo de ligas inferiores de Portugal, e até tinha algumas pessoas nesse grupo, e na transição eu senti muita diferença. Até porque havia, por exemplo, uma fase, para mim, uma fase menos boa, não, por acaso nem tive muitas no grupo, mas se calhar até tive fases que estava, por exemplo, negativo, pouco negativo, e dizia assim, malta, vou enviar agora, por exemplo, 7 apostas para o fim de semana, que é o meu padrão, é enviar logo tudo seguido, não costumo enviar assim muito segmentado, digamos assim. Enviava as apostas todas seguidas e tinha nesses momentos menos positivos, tinha logo pessoas a mandar-me mensagem: estás maluco? 7 apostas, tantas apostas de uma vez. Ou seja, e no broker não tens esse tipo de cobrança, porque mesmo que estejas negativo, e neste caso a nossa contabilidade, digamos assim, os nossos acertos com os nossos investidores é de 3 em 3 meses, ou seja, já é um período, digamos, razoável, não é mensal. Mesmo que estejas negativo, ninguém te vai mandar uma mensagem ou insultar-te ou perguntar-te porque é que mandaste 4 apostas naquele fim de semana, ou mandaste 20, ou porque é que mandaste 20 e não mandaste 25. Esse tipo de cobrança não há. Aí quando eu tive o grupo senti que havia um bocadinho esse tipo de cobrança. Outra coisa positiva também que eu acho é que no grupo, quando eu enviava uma aposta, não aconteceu muitas vezes, mas chegou a acontecer, pessoas perguntarem porque é que eu fazia aquela aposta. E no broker é outra preocupação que eu não preciso ter, que é envio, temos os operadores a trabalhar e eles não vão perguntar porque é que eu fiz a aposta. Porque eles estão a fazer o trabalho dele, eu estou a fazer o meu. Quando há confiança, neste caso no meu trabalho, não tenho esse tipo de cobrança também por parte dos clientes, porque não há essa relação tão próxima de eu enviar uma bet diretamente para eles, digamos assim. Por isso sim, respondendo assim à tua pergunta de uma forma geral, acho que é muito mais tranquilo e eu tenho gostado muito mais de trabalhar assim neste formato, apesar de gostava também de trabalhar com pessoas e de ter o grupo, mas se tivesse de escolher, escolhia sempre trabalhar assim desta forma que estou a trabalhar agora, sem dúvida. Sim. Deixa eu te perguntar, Jorge, hoje, como é que é o cenário de apostadores em Portugal? Assim, existem... eu lembro que quando eu comecei, não era nem, no caso, um apostador, era trader, mas o nome que eu sempre vi é do Paulo Rebelo, né? Em todas as situações eu via o nome dele.
Hoje no mercado português, em que pese as questões da regulamentação, você enxerga em expansão ou, de certa forma, em retração? Você comentou que, em termos do público recreativo, tem havido um interesse grande, né? Mas em termos de profissionais, como é que hoje está o mercado profissional de apostas em Portugal? Eu acho que está muito escasso. Primeiro, porque acho que o grande público, ou seja, a maior parte das pessoas que apostam, não tem interesse sequer em profissionalizar-se. Eu sinto que, se calhar, na comunidade brasileira, ainda há bastantes pessoas que, se calhar, não são lucrativas de momento, mas têm esse interesse de aprender e de querer estudar e de um dia chegar lá. E eu aqui sinto que não há que a grande parte não tem essa vontade. Ou seja, apostam só mesmo por entretenimento, nem sequer querem muito saber como é que se posso desenvolver metodologias mais profissionais, não estão muito interessados. Relativamente a profissionais que possam partilhar assim o seu trabalho nas redes sociais, é outra coisa que eu acho que há poucos. Dos que há também acho que não tem assim um grande leque, uma grande legião, digamos assim, de seguidores, ou seja, são seguidores, aliás, são influenciadores um bocado pequenos, e acho que a grande parte mesmo do público português que ainda que se interessa em alguma coisa, acho que não procura conhecimento aqui. Acho que se tiver que ir vai mais facilmente à vossa comunidade do Brasil do que aqui à nossa de Portugal, porque é como eu te digo, há poucos e os que há também não são muito conhecidos. Provavelmente há muitos que eu nem, se calhar que até partilham um conteúdo interessante e eu nem os conheço, porque nunca chegaram até mim ou nunca os encontrei em lado nenhum, mas porque como eu te digo, são muito residuais os seguidores e então não existe assim muitos. Você acha que isso é em razão da questão da regulamentação ou já era um cenário que tu já enxergava desde o início? Eu acho que é um bocadinho por essa parte da regulamentação, porque surgindo, foi o que eu estava a falar há bocado, surgindo esta forma de apostar do placar, esse tipo de comportamentos que cultiva nas pessoas, de ir ali fazer um bilhetinho só porque vai dar o Benfica contra o Porto, ou vai dar um jogo de basquete, vamos ver um jogo de basquete, o que é que vamos fazer? Vamos aqui ao placar, fazer aqui um bilhetinho e ficamos a ver o jogo. Ou seja, cultiva muito esse tipo de ações mais amadoras e também depois é um público mais ou seja, esse tipo de público de placar é malta ou muito jovem ou muito idosa, ou seja, já pessoal reformado que está o dia todo no café a fazer as suas combinadas, ou pessoal muito jovem de se calhar 18 anos, houve até há uns tempos atrás muito uma polémica aqui em Portugal que havia muitos menores, ou seja, pessoal com menos de 18 anos a fazer apostas, ou seja, desse tipo de ações que são amadoras, que é vamos fazer aqui o bilhetinho e ver o que é que isto dá. Ou seja, acho que é muito por causa disso, do placar, que cultivou isto aqui nas pessoas em Portugal. Ô Jorge, você falou que, quando você estava falando da sua rotina, você falou que uma das razões de você não apostar no live é justamente a coisa de você ter o seu final de semana, a questão da vida, manter uma vida social, não deixar que as apostas tomem conta de 100%, né, da sua vida. É curioso, eu sou jornalista de formação, né, eu me formei em jornalismo, e eu fiz jornalismo porque eu queria ser jornalista esportivo, porque eu sempre gostei de esportes. E fui jornalista esportivo por muitos anos, onde eu basicamente trabalhava sábado e domingo, que é quando tem jogos de futebol, né? Uhum. E uma das razões de eu ter deixado o jornalismo esportivo é porque eu queria ter finais de semana para mim também, né? E daí eu deixo o jornalismo esportivo, poucos anos depois eu entro nas apostas esportivas e cara, deu entrar no live, que eu só trabalho fim de semana praticamente. Então eu praticamente não mudei nada. Mas enfim, eu fiz essa introdução, foi para te perguntar. Você falou que chega mais ou menos no seu escritório às 9 da manhã,
e vai até o final da tarde. Uma curiosidade que normalmente as pessoas têm é meio que isso, em relação à rotina, à dinâmica. Como você faz? Você precifica seus jogos, por exemplo, no início da semana, você já precifica a semana toda, ou você já tem precificado várias semanas na frente? Como se dá um pouco assim a tua rotina de trabalho? Então, eu posso falar assim um bocado daquilo que fiz hoje. Chego aqui ao escritório, eu tenho ali um quadro branco que tenho dividido, por exemplo, mês de dezembro, semana 1, semana 2, semana 3, neste caso pode haver semana 5. Tenho dividido por semanas. Depois tenho uma parte do quadro que diz tarefas gerais da semana. Estou a beber um cafezinho de manhã e estou a escrever aquilo que eu... Isto é uma prática que eu até incuti agora há pouco tempo, porque era uma das minhas dificuldades, era mesmo essa organização. Mas pronto, avançando. Tenho ali uma parte do quadro em que eu escrevo as minhas tarefas da semana, ou seja, neste caso, especificar Liga 3, por exemplo. Coloco ali tudo. E depois tenho à frente os dias da semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O sábado e domingo já não estão incluídos, já estão reservados. Depois, todos os dias de manhã, eu vou às minhas tarefas da semana e coloco para o dia. Ou seja, por exemplo, especificar a Liga 3, por exemplo, chega cá amanhã, é uma tarefa que está por fazer. Eu defino aquilo que é a minha prioridade e coloco para esse dia as tarefas que eu acho que consigo concluir nesse dia. Coloco lá no quadro e vou ao longo do dia fazendo aquelas tarefas que estão marcadas e as que já fiz coloco um visto, ou seja, ali um certinho, que é para caso eu não consiga fazer alguma hoje, conseguir amanhã lembrar-me e passar, por exemplo, para a quarta-feira, por exemplo. Relativamente à precificação que tinhas falado, eu não faço precificações muito adiantadas, porquê? Porque eu preciso de dados do fim de semana, ou seja, preciso dos dados dos jogos do fim de semana depois para precificar a rodada da jornada a seguir. O que é que eu faço à segunda-feira? Maioritariamente é fazer atualizações, fazer os registros, ou seja, fazer o controle mesmo da minha banca pessoal, todos os jogos. Normalmente até posso fazer uma entrada ou outra durante o fim de semana e tenho que colocar na planilha aqui do meu Google Sheets, ver o comportamento do mercado que houve, ou seja, a minha hora de fecho, aquela entrada que eu fiz, por exemplo. Esse tipo de atualizações eu faço tudo à segunda-feira. Atualização de dados, propriamente dito, dos meus modelos, também à segunda-feira. Deixo esse trabalho para fazer tudo à segunda, para depois começar na terça-feira já a lançar as minhas linhas, digamos assim, a precificar os jogos. São trabalhos que, como você disse, agora está começando um pouco mais a fazer a parte mais organizacional, né? Tal, mas são dinâmicas, né? Que todos nós apostadores precisamos encontrar a sua, não precisa nem ser Exatamente. igual, mas encontrar a sua. Exatamente. Eu antes fazia tudo mais de cabeça, ou seja, sabia o que é que tinha para fazer, ia buscar aqui as minhas gavetas aqui na minha cabeça, ia puxando, olha, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Mas sentia-me um bocado cansado. Ao final do dia sentia-me cansado, sentia que o meu dia tinha sido pouco produtivo e senti que precisava de me organizar um bocado melhor e de pôr estas coisas no papel, neste caso no quadro, para ter uma organização melhor do meu trabalho. Para já, estou com isto, comecei agora em novembro e tem-me ajudado bastante até, tem-me ajudado bastante. Até porque aqui o escritório onde eu estou agora é algo recente também, comecei agora a meio do ano, um bocadinho depois, e senti que, na altura que fiz o escritório, queria mesmo já colocar esta dinâmica do quadro e algo que me tem ajudado. Obviamente, ajuda-me a mim, não quer dizer que te vai ajudar a ti ou não vai ajudar a quem nos esteja a ouvir, pois cada pessoa, como estavas a dizer e bem, há de ter a sua dinâmica de trabalho. O importante é saber que dinâmica é que temos e que ela nos faça sentir bem também, que isso é importante. É isto, tá ótimo. Eu queria agradecer a você, Jorge, por ter disponibilizado seu tempo, por ter participado aqui com a gente desse bate-papo, que eu acho que foi bem legal, acho que o pessoal vai ter curtido bastante e, enfim, obrigado por ter aceitado, ter estado aqui essa quase uma hora de conversa com a gente. Obrigado, Paulo, pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo. Espero que o pessoal que vai ouvir isto tenha gostado também.
Não é muito a minha praia estar aqui a falar. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu não sou muito ativo, mas quando eu recebi o teu convite senti que era uma boa oportunidade também para falar um bocadinho e estar presente aqui num quadro bastante reconhecido na nossa comunidade. E por isso, muito obrigado pelo convite e espero que tenha correspondido minimamente às expectativas, às tuas que me convidaste e que depositaste confiança em mim e de quem veio ouvir e perdeu o seu tempo aqui para nos escutar. Com certeza correspondeu e eu tenho certeza que nosso público gostou muito. Enfim, muito obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora em mais um Boteco do Clubão. É isso, em breve estamos voltando com mais conteúdos para vocês. Outros botecos que estão sendo gravados também vão estar em breve disponíveis. Valeu, grande abraço e até a próxima a todos.